Você tem algum conhecimento sobre Rosa dos Ventos? E o que é Rosa dos Ventos, Elisete? Olá, Maria. Maria Faria, seja bem-vinda. Algum significado para a espiritualidade? Mas eu não sei o que é Rosa dos Ventos. É o que? Um livro? É uma técnica? Eu não sei o que é. Talvez tu me explicando, eu me lembre de alguma coisa. Rosa dos Ventos. Símbolo é usado para orientação. Ah, tá. Rosa dos Ventos. É um símbolo? Eu não me lembro desse símbolo. Mas assim, a questão de significado e simbolismo, né, a espiritualidade sempre utiliza, até na comunicação deles com as pessoas, né? Por exemplo, quando existe uma necessidade muito grande da pessoa de ter algo material ou de alguma confirmação, geralmente os mentores ou mentoras mandam um recado, né? Ai, me chame de Rosa Branca. Não tem nada a ver com esse Rosa dos... Tô só, né? Aqui trocando com vocês. Ai, eu amo Rosa Branca. Então, o recado da... Então, pode me chamar assim, né? O mentor ou a mentora fala, porque isso vai aproximar, né? Vai conectar de alguma forma. Então, a questão do simbolismo, ele é bastante usado. Tem mentores que, quando se conecta comigo, mostram imagens, emanam imagens para mim, né? Isso é muito interessante porque cada mentor ou mentora que se conecta para a comunicação se comunicam de formas diferentes, né? Tem uns que emanam emoções, né? Tem alguns que emanam na minha tela mental questão de figuras, imagens representativas, né, da mensagem que querem passar. Tem uns que literalmente eu escuto, tem alguns que é muita questão intuitiva. Então é bem amplo. Rosa dos Ventos, os pontos cardeais. Ó, que a Eliane está respondendo. Você usa os pontos cardeais nos seus símbolos, guria? Não, não que eu saiba. E Eliane, pode ser, mesmo porque não é meu, né? As geometrias eu canalizo. É possível. Acho que sim. A Eliane trazendo aqui a resposta. Perdão, gente, eu tô meia... Fui. Hoje o tempo tá bem feio. Eu não precisaria ir caminhar, mas eu fui. E aí, dá sempre um BOzinho, né? A Elisete, estou vendo aqui que o símbolo do fogo tem uma aparência. O símbolo do fogo. Olha o geométrico, vocês são tudo danado. A Maria, ela começou a medir os hertz das minhas geometrias, né? Minha aspas espiritualidade que traz as geometrias. E vocês estão procurando simbologias nelas, né? Que legal. O que mais que vocês descobriram? Me contem. O símbolo do fogo que a Elisete fala são exercícios que eu passo para quem está na assistência comigo, né? Tem algumas ferramentas que é só para quem passa ali pela assistência. Ah, Eliane, somos místicas. Olha só, eu não sabia que tinha. Tem... Com certeza tem muita informação ali, né? Mas vai tudo muito da captação de cada um, não é? Muita gente me pergunta o que significa. Geralmente eu faço uma leitura energética das... Eita, deu um tilt aqui.
mas já voltou. Geralmente eu faço uma leitura energética das coisas, né? Que tem um significado, né? Tem vários significados. Eu acho que, eu não sei se tá travando para vocês, mas eu acho que isso tem a ver com o fone, né? Eu vou tentar dar continuidade, senão eu vou tirá-lo. Mas geralmente as minhas leituras e significados são mais amplas. Mas, que mais, Elisete, que tu descobriu? E aquela questão da Rosa dos Ventos? Tu viu semelhança também? Bom, eu vou engatando aqui também o assunto da importância da liberação de campo. Que eu vou começar a falar muito sobre isso nas nossas conversas, até porque fica gravado e você que vê esse vídeo depois consiga ir tomando consciência de alguma forma e passando isso adiante, se isso organizar suas gavetinhas de alguma forma. Porque a gente não tem consciência do quanto que somos roubados. Deixa eu pegar aqui. Se bem que não era no bloco de... a gente não tem consciência do quanto somos roubados, literalmente. Que roubo que é esse? O roubo da nossa energia vital. Isso é muito sério. E muito, muito sério, muito grave, que eu, sinceramente... assim, olhando pro meu trabalho, o quanto que isso faz diferença quando há uma liberação obsessiva, sabe? De uma possessão, de um obsediado, uma obsediada, de uma casa. E o quanto que isso faz diferença, é literalmente você devolver a vida para a pessoa. E eu acho que no meio espiritualista, na minha humilde opinião, essas coisas elas deviam ser falado mais, porque é o que realmente lá na prática vai fazer muita diferença ou explicar muita coisa que as pessoas passam, porque sim, as nossas questões íntimas, sabe, os nossos BOs que a gente tem para resolver, psicológicos, emocionais, a gente sempre vai estar trabalhando nisso, né? Mas tem coisas que são forças além das nossas forças, ou além do que conseguimos, às vezes, compreender o porquê que está acontecendo com a gente, ou não é falta de vontade da gente, realmente a gente nem sabe como que isso começou a acontecer com você, né? E a gente vai conversar um pouco para começar a ir trazendo clareza, sempre um pouquinho, né, nas nossas lives sobre isso. A Beth, boa tarde, menina, seja muito bem-vinda. A Isabel, olá, Isabel. Como é que você tá, Beth? Como é que tá os arvoredos? Frio aí, deve estar fazendo muito, né? Pois então, a Clara. Boa tarde, Clara. Seja muito bem-vinda. Como é que você tá? Vocês são tudo umas fofuras, gente. Seja quinta, seja sexta, vocês sempre estão presentes. Muita gratidão. E você que está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Os nossos encontros aqui dos geométricos. Então, essa questão de obsessão, vamos fragmentar, né, de alguma forma, detalhar. Deixa eu baixar aqui um pouco.
essa questão de a gente é roubado, porque quando rouba a nossa energia, tá? Quando alguém está drenando a nossa energia, isso implica que a gente não vai ter energia para curar o nosso próprio corpo físico, por exemplo, para materializar uma intenção que você tem, um objetivo que você tenha. Quando você é roubada a sua energia vital, literalmente a nível de alma, você se sente deslocado. Você se sente... esse deslocamento ele tem a ver com peso, ele tem a ver com... É como se a pessoa literalmente se sente preso em alguns níveis, de alguma forma. E estar preso, o pessoal aí da apometria até pode me ajudar, né? Porque vocês que conhecem a questão de cursos e tal, porque eu acabo fazendo a fragmentação dos corpos de uma outra forma, né? Mas partes de vocês são roubadas, corpos importantes, porque vocês precisam do racional, vocês precisam do emocional, né? Superior, inferior, né? Vocês chamam de diversas formas. Essas partes de vocês fazem a diferença na concretização das coisas, da vida de vocês, na saúde de vocês, na emoção, no psicológico. Essas sensações que são passadas para vocês e que está vindo de um outro alguém, cria situações que normalmente não faria parte da sua vida. Não... Por exemplo, eu começo a ser obsediado por um ser que tem muita raiva. E aí eu começo, né, nessa mudança de humor. Aí eu começo a ter pensamentos muito negativos. Eu começo a dormir mal, eu começo a me sentir drenada. E só que o que acontece? Quando eu vou fazer uma desobsessão, esse espírito, ele encrencou comigo porque ele quis encrencar, porque ele quis fazer mal, porque ele tem um livre-arbítrio para fazer, né? Literalmente essa ideia, ela é de que o mal está acontecendo com a gente porque tem alguma coisa de errado com a gente, ela não é verdade. Na grande maioria, quando eu afasto um espírito, e você, espírito que está aí no campo de alguém, sabe muito bem que existe o livre-arbítrio. E vocês se aproveitam das pessoas, vocês as sugam. É porque vocês querem, porque existe o livre-arbítrio, mas isso é roubar muita coisa, né, das pessoas. A Elisete. Mas esse estar preso pode ser alguma influência de parentes que já se foram? Então, tem isso também. É uma encrenca. Então, por isso que a gente precisa conversar. Tem um mar de coisa que a gente precisa ir conversando, né? Literalmente, eu tô com um apoiador aqui no meu celular novo. Literalmente tem as questões de espíritos que querem fazer o mal pelo mal e nos roubam, como tem espíritos que estão perdidos e que estar próximo de nós nos prejudica porque a perturbação deles nos perturba, a enfermidade deles nos enferma. Isso é real, isso é vida cotidiana. Só que o que acontece? As pessoas, elas têm, ao meu ver, assim, todos nós temos questões para resolver, né? Então, é por isso que eu tô trazendo essa conversa e eu vou insistir bastante nela, nas lives, é que a gente precisa olhar isso, porque esse seria o básico, você saber se tá tudo bem com o seu campo, se não tem ninguém ali te atrapalhando. Porque sempre vamos ter coisas para resolver na nossa vida. Mas quando você está dando energia para alguém
Você tá sustentando tanto o seu corpo como uma outra pessoa. Os entrelaçamentos seria, por exemplo, assim, a pessoa mais tóxica que você acha encarnado ficasse com você 24 horas ali, sabe? E você já percebeu como essa pessoa, ela tenta te enganar, ou como que essa pessoa ela é ruim, ou como que essa pessoa ela drena a sua energia, mas você tem a opção de se afastar dela no físico, não tem? No plano espiritual, você não sabe da onde que veio, né? E se conectou e ficou, né? Seja qual for o nível de força desse espírito. Arisete, vixe, quando você fala de raiva, assim me vejo, porque eu era assim. Pois então, mas até onde que era você? Porque obviamente que tem espíritos com muito conhecimento, eles sabem aonde pegar mais em nós, sabe? Somos seres emocionais. Olha só, uma energia emanada, ela gera uma emoção, sabe? Ela gera uma emoção, por exemplo, algum espírito joga uma intenção para você de raiva, né? Ou você é isso, você é aquilo, tudo jogando, sabe? Você é isso, você é aquilo outro. E a pessoa, o comportamento da pessoa vai tendo a ver com o que está acontecendo com o etérico dela. Eu já fiz desobsessão onde a gente pode ver vários aspectos, né? Dando um salve para ER Lisboa. Menina, oi, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Ela diz saudades. Você acompanhava as lives à noite ou na parte da manhã? Que você acompanhava as lives. Agora a gente está toda quinta e sexta a partir das 5 horas da tarde. Então, gratidão pela manhã. Nossa, olha só. Os picos, né? Nós estávamos de manhã e a gente conversava, hein? Né? Depois te perdi. Mas não, menina, isso foi só um problema técnico, né? De horário mesmo, eu acho. Porque, assim, a gente teve que ir pra noite, a partir das 7 horas. E, literalmente, muita gente que acompanhava de manhã não conseguia. Até o pessoal de fora, né? Como você. Principalmente, muita gente de fora não conseguiu mais acompanhar. Não aparecia mais na For You? Eita. Mas temos o nosso grupo de WhatsApp. Quem quiser fazer parte, me deixa o número de vocês aqui por mensagem. Não aqui no chat, mas por mensagem aqui no... É que tá Lisboa, é teu sobrenome, então me perdoe. Me perdoe, então, menina. E é só o sobrenome, entendi. A gente foi pra noite, muita gente de fora não conseguiu, e outras pessoas também, né? Como você tá trazendo. E agora a gente tá à tarde. À tarde tá bem legal o horário, tanto para quem é daqui ou de fora, dá para acompanhar. Está no grupo? Eita, coisa boa. Então, lá eu mando notificação que estamos entrando em live. E mando o link também, eu sempre compartilho. Como me perdeu? Se eu estava pertinho ali, mandando ainda o link, entrem adentro. Ah, tá, assim, mais desconectada das coisas, eu ando, entendi. Que bom, então, que agora não vai perder nenhuma live, a gente vai se encontrar aqui. Muita gratidão, viu? Pela sua presença sempre, desde o horário da manhã, gente, olha só. Bom, então, gente, essa questão da obsessão e comportamento, olha só, por exemplo,
Teve vários, né? Então eu vou usar alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa começa a acontecer coisas na vida da pessoa, na matéria, depois de muito tempo que essa pessoa está obsediada, essa ressonância de obsessão, ela vai sendo manifestada na vida da pessoa. Por exemplo, até essa coisa de roubo. Angélica, a minha vida depois de um tempo começou a desandar, né? Meu sócio me passou a perna, até coisas dentro da minha casa foram roubadas. Isso aconteceu, teve uma pessoa, né? E literalmente essa pessoa estava partes dela tinham sido roubadas, corpos delas estavam presos, né? Presos. Então essa ressonância já estava em tudo na vida. Qualquer coisa que essa pessoa fosse fazer, ela ia estar sobre essa ressonância do que está acontecendo no etérico. Como tem pessoas que estão muito assim, ó, sabe? Você vê que é uma coisa assim, é uma impressão de subjugar, se sentir subjugado, ou se sentir inferior ou menor de alguma forma. Ai, um desânimo, sabe? E aí quando eu abro o campo é literalmente um espírito de padrões bem arcaicos, né? Cheio de palavras negativas o tempo todo no ouvido dessa pessoa. E que vai indo com o tempo, essas energias que vão sendo jogadas, essas magias, elas vão se materializando. A pessoa ela começa a vivenciar essas coisas na matéria, né? Através de comportamento, como muitas vezes, esse é muito comum de vocês que não dormem mais, esse sonho picado, toda ela acorda, dorme um pouquinho, né? Tá sempre num estado de estresse, um estado de atenção, de alerta. E parece um assunto simples, mas não é simples. No sentido que é bastante complicado na prática, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, perceber essas questões. Perceber que caramba, eu tenho que estar cuidando mesmo, eu tenho que literalmente olhar para isso, porque o que está acontecendo na minha vida, no meu comportamento, pode não ser meu. Eu não vou dizer que nós somos desamparados, no sentido que a vida, por mais que não seja a vibe da pessoa ou a vibe espiritualista, né, de alguma forma, ou a pessoa tem abertura, sempre de alguma forma a vida traz a resposta pra gente, uma informação através de pessoas, acontecimentos. De alguma forma, a gente sempre vai receber um direcionamento, né? Seja dentro da religião que for da pessoa, do nível de conhecimento da pessoa, sempre vai vir, porque é sério. E até quando tem pessoas que passam pela desobsessão e falam, nossa, Angélica, literalmente eu queria essa mesma cura para o meu marido, para minha mulher, ou para um parente meu. Mas a pessoa ela não tem essa abertura, vamos dizer assim, né? Mas aí que tá, tem que estimular as pessoas a elas buscarem a espiritualidade delas, nem que seja nas igrejas, fazer oração, sabe? Círculo de oração ou ir nos cultos. Existe a necessidade de alimentar o espírito, porque não é fácil o nosso cotidiano, no sentido que a gente sempre tem que estar batalhando pelas nossas coisas na matéria. Isso faz parte da vida. As coisas não acontecem sozinhas. Então, o máximo que a gente puder tomar conta do nosso espiritual é importante, seja o caminho o que for que a gente escolher. A gente precisa, porque no final vai ser sempre um caminho, que é da justiça, que é da liberdade. Até no trabalho de desobsessão, quem faz na realidade a obsessão são vocês.
Quando vocês dizem, eu não quero isso para mim, eu não quero essa maldição na minha vida, né? Vocês que abrem o caminho para a liberação, a intenção. A única coisa que tinha era que vocês não sabiam que estava acontecendo aquilo. Ou desconfiavam, né? Mas não sabiam a gravidade, por assim dizer. Tem uma questão também muito importante para trazer, que é a noção de tempo. Existe sempre essa indagação, porque quando eu olho o registro do campo, porque não importa, por exemplo, assim, eu abro o campo, o seu campo, né? Não é só o que tá aí com você e que aí qualquer médium pode olhar e perceber, algum médium, né? Pode perceber se é o tipo de trabalho desse médium. Mas eu também vejo o registro de quem já acessou vocês e que não tá ali. E que até muitos desses espíritos se sentem muito incomodados, né? Porque aí eu puxo, né? Só que por que eu tô trazendo esses detalhes? Para vocês prestarem atenção que não é algo que vem de mim, é a lei. Aí chegam, aí eu puxo, porque tá o registro energético, porque esse espírito já drenou a pessoa, já obsediou de alguma forma. E tem alguns que chegam muito brabo, né? Não queriam ser incomodados ou trazidos. Mas tá aqui, não sou eu que tô te cobrando de nada, teu rastro tá aqui, ó. Tu tava tocando essa pessoa, é tu que tá errado, não quem tá trazendo a consciência até você. Mas aí é a noção de tempo, né? A Eliane, tempo, espaço, noção e reverso. Nossa filósofa. A questão de tempo é que às vezes a pessoa ela tá dentro de uma maldição. Eu chamo sempre de maldição porque é maldição. Não sei, tudo que faz mal tá nos amaldiçoando de alguma forma, né? E assim, quando a pessoa está sob magia, não é que o encarnado, às vezes é porque o encarnado buscou fazer alguém que faça um trabalho, né? Mas quem faz as magias são os próprios espíritos, são eles que amarram os pés de vocês, né? São eles que enforcam vocês, são eles que roubam os corpos astrais de vocês. São eles que colocam, enfiam coisas em vocês, né? São os próprios espíritos malignos que fazem magia. Então, quando eu falo você tá sobre magia, eu geralmente não tô falando, seria mais fácil botar a culpa num que você não gosta, né? Fulano e Beltrano, por assim dizer. Mas a noção de tempo que eu quero trazer para você, que não tem no plano espiritual o tempo. Então você pode estar passando isso desde criança, muitas vezes, né? Como eu já fiz muitas vezes essas liberações. E todo esse tempo você tá... Por isso que eu fico assim... impressionada como não está sendo falado sobre isso. Não, porque não é uma coisa nova, não por isso, mas da gravidade, porque alguém pode estar sendo prejudicado desde criança por conta de uma obsessão. E sempre cai na nossa conta, muitas vezes, é porque estamos fazendo errado, não estamos conseguindo as coisas porque tem alguma coisa errada comigo, ou eu não tenho vontade o suficiente, eu não estou fazendo o suficiente. E essas doenças que os médicos não encontram, e essas dores que os médicos não encontram doença. Se deve haver a consciência que as questões de espíritos, elas existem
desde sempre, desde antes de Cristo e até hoje, as questões de espírito. E é por isso que ele dizia: saia dessa pessoa. Deixe-o, deixe. O mal, pelo mal, ele existe desde antes. O mal já estava instalado aqui neste ambiente onde estamos desde sempre e continuam. Tá? Então, a consciência que temos que ter é que, né, temos que tomar, sim, conta da nossa espiritualidade. Temos que olhar para a nossa parte espiritual, seja dentro das terapias que vocês fazem, seja você frequentando um culto, fazendo a oração, se conectando com o que traz justiça, traz verdade, traz amor para você. Porque não importa o quanto conhecimento você tenha, sempre você pode ser prejudicado por alguém. Então, quanto mais você se alimenta o seu espírito, mais força você tem para afastar esse tipo de mal, ou perceber esse tipo de mal antes que esse tipo de mal já esteja instalado de alguma forma. Né? Realmente prestar atenção em você, né? No que você sente, na sua intuição, né? Realmente pedir nas suas orações a libertação. Né? A Eliane, é possível um obsessor colocar na pessoa sintomas infantis? Ou a própria criança interior da pessoa mostrar-se presente e ser curado? O que é criança interior? Eu vou, antes que, porque logo tu vai com certeza me responder, né? É possível o obsessor colocar a pessoa sintomas infantis? Olha, os obsessores, eles causam demência, né? Eles literalmente eu vejo muitas pessoas que lê o negócio, daqui a pouco não lembra mais, sabe? Tipo, trazem consequências a nível neurológicos, né? Se é eu tô falando, quando é uma obsessão por muito tempo, essa energia densa, ela se materializa e traz enfermidades por corpo. Por exemplo, as pessoas que já têm uma certa facilidade para incorporação, quando baixa muita frequência, porque daí já vive já vive essas questões de ser tratado, dependendo do ambiente em que essa pessoa nasça, né? Com as manifestações espirituais, como um louco, né? Como um problema psiquiátrico, ou até negativo. Essa pessoa recebeu um espírito negativo, não quer dizer que essa pessoa ela é negativa, gente. Ela está sendo atormentada, literalmente. Então, pode-se colocar de tudo, literalmente, porque a energia que o obsessor ele vai, as magias que o obsessor, que o espírito vai jogando para essa pessoa, conforme o tempo vai passando, e eu estou falando de anos, essas energias vão materializando, né, através de problemas psicológicos, emocionais, físicos, psíquicos. Vocês que são médios aí tem uma dificuldade enorme de se conectar com a espiritualidade de vocês, porque o campo de vocês sempre está fechado, né, por esse espírito. Mas eu quero compreender a questão de criança interior, né? Lisboa fala, despertar, né? Um caminho árduo.
Porque só que tem uma coisa muito legal isso que você trouxe, sabe, Lisboa? Porque assim, a questão de você absorver ou ter contato com informações não quer dizer que você tenha conhecimento. A gente só vai adquirindo conhecimento quando a gente vai pegando essas informações e vai trazendo elas para a prática, começa a vivê-las. Aí o conhecimento ele começa a vir, né? Entendi, porque eu começo a aplicar e ver os resultados. Porque assim, a questão das informações não é uma novidade para o espírito de vocês. Porque o espírito de vocês já viveu muitas coisas, tem conhecimentos de muitos lugares. Então é como as questões que vocês absorvem no externo é só uma confirmação do interno de vocês. Só que não é só do de vocês, é de todos nós. Na verdade, essas questões que a gente está toda hora vendo, isso já vem dos espíritos. Tudo que há manifestação aqui de conhecimento vem dos espíritos, tanto que já estão nas pedras lá. Porque vem do espírito, não da matéria. Então, muita gente às vezes foca só na informação, como se ela fosse. Foi muito legal tu dar a oportunidade de falar sobre isso, como se fosse a solução, mas você se perde no sentido que informação é legal, mas começa a fazer mais sentido e trazer mais conhecimento quando tu começa a aplicar e até identificar o que realmente funciona para você, o que não funciona, o que na prática melhora a sua vida e o que na prática não melhora e por aí vai, né? A Elisete. Isso faz toda a diferença, essa aproximação da espiritualidade. A gente percebe o quanto tempo vivemos amarrados em padrões. Ela continua, a gente vive achando que isso é normal e quando encontrei, vi que não é assim. Outra coisa muito interessante que a Elisete traz da questão de padrões, né, e da espiritualidade. É porque assim, como a gente hoje em dia vive, a gente consegue viver em bolhas. Como a gente tem muito acesso às coisas, a gente acaba criando ali nosso próprio universo, né? Alimentar o nosso próprio, né? Eu falo assim, bolhas não no sentido negativo. A gente consegue, tem como hoje a gente criar nosso próprio mundo ali, porque tem muitas opções. A gente cria muitas coisas por ter mais facilidades de acesso. Só que questão de padrão, pelo menos o que eu observo e os espíritos me fizeram observar para compreender a questão de paradigma, porque quando falava tu tem que despertar, sempre fica um ponto de interrogação. Como que eu devo me comportar então, né? Ou como que eu vou perceber isso na prática, literalmente? Porque daí vem sempre a questão que a gente tem que sair de velhos padrões e tudo mais. Talvez para ficar mais simples para a gente entender seria isso. Eu estou recebendo informações, mas aí colocando em prática eu vejo se os meus padrões eles modificam ou não. Porque o que acontece? Os padrões se formam com a gente há muito tempo fazendo uma mesma coisa. Vivendo de mesmas formas, com as mesmas informações. Mas não é só porque a gente está recebendo muitas outras informações hoje com mais facilidade que os velhos padrões vão se desfazer. A gente precisa pôr em prática essas informações. Vivenciá-las para daí modificar padrão, senão não modifica.
E isso a gente consegue ver muito na nossa cara, assim, quando a gente começa a conversar um pouquinho sobre modus operandi de comportamento humano, por exemplo. A gente está repetindo muitos padrões arcaicos, sim, só que muitas vezes maquiados por nomes atuais e tudo. Muito modus operandi das pessoas, da necessidade de que sim, você precisa fazer aquilo, porque aquilo é o certo, porque daí fora daqui tá errado, porque a verdade tá aqui. A pessoa ela não pode experimentar as coisas primeiro para dizer assim, é sim, Angélica, literalmente faz sentido isso aí que tu tá falando, não, é aqui. E tem o meu lado, e tem o lado do outro, e daí a gente é inimigo, né? A gente já se pega na porrada, sabe? Não importa a Ferrari que a gente esteja dirigindo, os padrões eles vão continuar. A nave que a gente esteja pilotando, essas coisas é comportamento mesmo.